Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, sobre Jadon Sancho, porque essa é uma contratação, né, que me deixou muito reflexivo, né? No mercado do Chelsea, que é repleto de contratações que no final adereçam profundidade, né? Tipo, com a política salarial que eles colocam, o Chelsea ou vai atrás de talentos desacreditados ou de grandes promessas, né? Óbvio que você vai ter, às vezes, promessas espetaculares, como foi o caso do Cole Palmer, vai ter o Stephen William pelo visto, difícil imaginar o Stephen William dando errado, né? Do Chelsea a gente não pode duvidar também não, mas o Stephen William realmente é uma contratação mágica também para essa diretoria. E assim, eu fico pensando no Sancho, né? Porque a maior parte das transferências me gerou indiferença, né? Tipo, que a pior coisa que você pode sentir por uma transferência. E a questão é, o Sancho não. Eu não conseguia definir o que eu sentia com isso, porque eu tava lembrando do eu assistindo o Borussia Dortmund alguns anos atrás e olhando o Jadon Sancho jogar e falando, caraca, esse cara pode ser o talento do futebol para essa próxima geração, né? Porque um garoto de 19 anos, né, começou a temporada com 18, foi para 19, marcou 17 gols e deu 16 assistências em 33 jogos. Não era normal. Todo mundo assim, queria o Jadon Sancho na equipe. Eu era o cara, pô, que era demais o Sancho. Tinha páginas assim, lá na Inglaterra, de quase 100 mil seguidores querendo o Sancho do Chelsea, né? E ele foi pro United, né? E que obviamente machuca muito. Quando você quer um jogador, ele vai justamente para um rival direto no campeonato. E deu errado lá, né? E aí que é a questão. Quando ele sai do Dortmund, todo mundo acha que o United fez um baita no negócio, né? Mas não é o que acontece. A gente tem uma situação em que ele acaba flopando por lá, né? Seja porque não se adaptou às ideias do técnico, brigou com alguns deles, como é o caso do Erik ten Hag. Do resto, eu acho que não tenho nada de briga, né? Do Solskjaer e do Rangnick. Mas a relação dele com o ten Hag, obviamente, não é boa. E a questão é, ele precisava de novos ares. Teve isso por um tempinho lá no Dortmund, né? Que não é tão novo assim em termos de ares, né? Mas ele voltou para o Borussia Dortmund um tempinho, mostrou que ainda pode jogar bom futebol. E assim, agora no Chelsea, né? Eu devia estar sentindo o que com essa transferência? Por um lado, eu fico frustrado, porque assim, o Chelsea está gastando muito dinheiro e não sana as carências principais, né? Mas, por outro lado, eu penso, esse cara era o que eu mais desejava no clube alguns anos antes. E agora ele tá no Chelsea. Essa é que é a questão. Ele tá no Chelsea. Ele é do Chelsea, né? Tipo, é um empréstimo com obrigação de compra. O Chelsea não vai terminar atrás de 14º, né? Que é a meta mínima para a compra dele, né? E assim, barato, 25 milhões de libras. E assim, dá para ter esperança no Sancho? Muita gente vai perguntar isso, né? Será que dá para ter esperança com ele? E eu vou falar uma coisa. Eu acho que dá. Eu acho que dá, né? Quando teve o anúncio dele, eu fiquei feliz de ver ele com a camisa do Chelsea. Eu não posso mentir. E assim, o Sancho, eu tenho uma questão com ele que eu acho que ele ainda tem algo que tá faltando muito para várias opções do ataque do Chelsea, né? Que é a boa tomada de decisão no último terço de campo. Ele ainda fez isso no Dortmund, né? Ele teve aquela atuação contra o PSG que é mágica. Ele faz o que os jogadores do Chelsea hoje, pelo menos uma boa parte deles, né, tem dificuldade de fazer com mais frequência, né? Que é assim, aquele negócio de perceber e antecipar a movimentação do companheiro e passar a bola sem pensar duas vezes, né? Tipo, ele toma decisões rápidas e ele não é um cara que quer puxar para ele o protagonismo sempre, né? Ele é um cara que tenta criar as jogadas, né? Tipo, eu acho isso legal. Ele não tem vergonha de ser o garçom, um cara que dá o passe pro gol. Isso eu gosto no Jadon Sancho. E assim, o Chelsea precisa desse cara, porque a gente vê muitas das jogadas que o Chelsea está tendo, né? Vai lá o Félix, né? Que é um cara de termos de talento, ele é ótimo, mas em termos de tomada de decisão, ele ainda é muito fraco. E assim, tem a jogada no final do jogo contra o Crystal Palace, ele dribla uns 3 jogadores, você vê a condução de bola dele, você fala, nossa, que coisa linda. Aí ele vai lá, tem um Gugu livre, ele resolve chutar de longe, mal, em movimento, e o que acontece? O chute sai fraco. E aí fica uma defesa fácil. Tudo que ele fez de correto até chegar o momento que ele pode passar a bola e finalizar, ele destrói na tomada de decisão final. O Sancho, ele no Dortmund não era o cara de extrema explosão. Ele era um cara que fazia dribles de maneira correta e, ao meu ver, ele passava a bola muito bem. Tinha uma baita visão de jogo. Então, eu acredito assim, ele conseguia fazer o drible e criar o espaço para o adversário, para o companheiro. E eu acho que o Chelsea, se o Maresca pelo visto gosta muito dele e tá ansioso para trabalhar com ele, se ele traz a versão do Sancho, metade do que for dele lá, daquele primeira passagem do Dortmund, é uma baita contratação.
Se ele vier com a mentalidade, se ele vier com a chance de entender que essa é a oportunidade dele se recuperar na carreira e ele conseguir fazer boa parte disso, eu acho que vale a pena. Eu acho que pelo preço, né? Tipo, comparado ao João Félix, ele é muito mais barato, né? Tipo, ele vai ser 20 milhões de euros no mínimo mais barato do que o João Félix. Então, assim, eu acredito que o Jadon Sancho, eu pessoalmente gosto mais do Sancho do que do Félix em termos de talento, mas a questão é, eu acredito que ele tem ainda futebol, ele tem 24 anos. Eu acho que isso que a gente tem que lembrar. Ele tá já há muito tempo no cenário do futebol, né, porque é muito precoce, né? 24 anos, só faz aniversário no ano que vem. Então, assim, eu quero acreditar que a melhor versão do Sancho ainda existe. Eu quero acreditar que esse cara ainda pode jogar aquele futebol encantador. Eu tomara que o Chelsea tenha acertado nessa negociação, porque assim, vai ter que lutar pelo tempo de jogo dele. O Chelsea está lotado de jogadores para mim, atacante para as pontas, né? João Félix, Nkunku, Palmer, Madueke, Pedro Neto, Mudryk. Então assim, o Sancho se junta a essa galera toda e é meio difícil você arranjar espaço para todos eles, mas é o fardo que o Maresca tem. E aqueles que se destacarem mais no início da temporada, teoricamente, vão conseguir ganhar as posições, né? Não acho que essas rotações vão ficar o tempo todo. Então, curioso para ver. E eu espero que dê certo. Eu gosto demais do Sancho. Eu ainda tenho ressalvas, obviamente, de contratação, mas eu quero ter a esperança de que ele vai funcionar. Eu quero ter a esperança que a melhor versão dele, que foi um jogador extraordinário, né, pode voltar e que ele possa fazer aquilo que o talento dele permite, porque talento ele tem de sobra. Isso é uma coisa inegável, né? Tanto o Félix quanto o Sancho, eles têm isso, muito talento. A questão é saber utilizar. E o Sancho, durante o momento da carreira dele, soube utilizar muito bem. Mas aí a questão, por alguns motivos ele se perdeu e agora resta saber se ele vai encontrar o caminho. O filho pródigo, né? O filho que estava perdido agora está em casa. Será? Pelo menos eu acredito que há uma possibilidade de, quem sabe, a gente ver aquele Jadon Sancho que encantou tanto o mundo do futebol quando era mais jovem no Dortmund. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.